Quero convidá-los agora a abrir as Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Texto para a nossa edificação nesta noite. João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 16, dando continuidade à nossa série de mensagens do Evangelho segundo João. João capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a embolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, o teu nome é magnífico em toda a terra, e o Senhor revelou a tua glória na tua palavra, e nós estamos diante, ó Deus, desta glória revelada. Te pedimos em nome de Jesus, que pela ação do teu Santo Espírito, nossas imperfeições sejam, ó Deus, transformadas pela santidade que tu tens e que aplicou em nosso coração, para que possamos desfrutar das belezas da tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, faz-nos entender e motiva-nos a praticar para o louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à semelhança do texto da semana passada, este é um muito conhecido nosso, e ensinamos às nossas crianças. É uma daquelas histórias que sempre aparecem no ensino para as crianças, e para nós também é um dos textos que a gente mais lê. São estes movimentos de Jesus fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes e andando sobre as águas. A semelhança também da multiplicação, este é um texto que aparece nos outros evangelhos, em especial, com exceção de Lucas. A multiplicação aparece nos 3 outros evangelhos, esse aqui não aparece, esse evento não aparece em Lucas, e é algo que desafia muitas vezes o nosso coração. Particularmente, eu olhei esse texto e tentei me imaginar nessa situação, e é algo bastante interessante, porque eu já travo de início, porque eu não tenho muito assim, esse negócio com o mar não é muito comigo. Eu tenho medo já de saída. Então, eu fico imaginando como seria, uma situação dessa, no escuro, Faz o exercício, aqueles irmãos que estão aqui, faz o exercício hoje, saindo da igreja, passa lá na praia e tenta imaginar lá no fundo. A gente ainda tem a orla iluminada, mas lá para dentro não tem iluminação. Eu acho que se eu não gritasse como eles gritaram, achando que era um fantasma, muito provavelmente eu tinha pulado do barco, com medo, porque não acho que não foi algo muito assim gostoso de sentir naquele momento. É claro, nós estamos usando a imaginação, e nesse aspecto não é pecado usar a imaginação utilizando as imagens da própria Escritura. É este evento, é este cenário, um cenário de mar revoltoso. Aqueles homens estão dentro do barco e eis que do nada aparece o Senhor Jesus, não com outro barco remando do lado deles, mas andando sobre as águas. É algo bastante interessante. Eu fico meio assim por causa da minha experiência com o mar, mas eu sei que pessoas gostam do mar e já se imaginaram nesta cena, queriam passar por isso, como outros talvez não queiram. Há inúmeras expressões de homens do mar que são tomadas
quando este texto é pregado. Mas ontem eu ouvi uma do Amir Klink, num dos comerciais que aparecem ali no YouTube, a gente estava assistindo, e aí apareceu ali, e ele fala: quando o mar está revoltoso, quando o mar está agitado, ou há uma crise no mar, ninguém dorme até resolver. E é interessante como parece ser algo que está sendo provado por estes homens. Eles têm um objetivo: chegar até o outro lado do mar, ainda de madrugada, e eles precisam resolver esse problema, e eles vão avançando. É claro, eles não conseguem fazer isso sozinhos, e o Senhor Jesus vai aparecer. Eu inicio falando um pouco do mar, porque o texto fala de mar e da experiência deles, e falei um pouco do meu medo quanto ao mar, mas se você prestou bem atenção na sua leitura, o temor deles não era com relação ao mar. Eles não temeram por causa da tempestade, eles temeram por causa da presença de Jesus. E aí, a mensagem central deste período para nós deve ser: com Cristo sem temor. Com Cristo todo medo vai embora e nós conseguimos chegar ao nosso destino. Vamos então observar algumas questões sobre este texto, das quais nós extrairemos as lições para o nosso viver. Como nós fizemos na semana passada, eu gostaria que nós montássemos um quadro contextual desse texto que os evangelhos nos ajudam a fazer, tá bom? Então, você vai observar isso, como está aí na sua Bíblia. A Sociedade Bíblica nos ajuda aí, quem está com a Bíblia de papel, dizendo que este evento é relatado por Mateus no capítulo 14 e por Marcos no capítulo 6. E quando nós passamos os olhos por esses evangelhos, nós encontramos o seguinte: este evento ocorreu após a despedida das multidões que participaram da multiplicação dos pães e dos peixes. E a ideia é a seguinte: o Senhor Jesus manda que os seus discípulos vão embora, para que ele despeça as multidões, e após despedir as multidões, ele se retira para orar. E é neste período de oração do Senhor Jesus Cristo que as coisas estão acontecendo no mar com os 12 discípulos. Outra coisa interessante: ao despedir essa multidão, Mateus vai registrar no capítulo 14 que ele nos faz saber que Jesus, ao saber que Jesus andava ali sobre o mar, Pedro vai pedir para ir ter com o Senhor andando sobre as águas. É este mesmo evento, isso está no capítulo 14, entre o verso 27 e o verso 30. Mas há algumas questões interessantes, além, é claro, dessa ampliação que Mateus faz, inserindo também neste contexto a ida de Pedro, aquela provação de Pedro em sua fé. Mas no que diz respeito ao evento do mar, é bastante interessante entender que, enquanto os discípulos estavam no mar, sendo ali atacados pelos ventos fortíssimos daquela região, o Senhor Jesus estava orando, só, muito provavelmente numa situação de paz, de tranquilidade, enquanto aqueles homens estavam quase que perdidos no mar. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer a eles, isso é registrado em Marcos: eu vi a aflição de vocês de longe e vim socorrer. O Senhor Jesus estava retirado orando e aqueles homens estavam no mar. Prestem atenção, porque o mar daquela região, dito pelos estudiosos da região, inclusive geográfica, ele é como um espelho. Ele é muito tranquilo, mas quando o vento pega ali, é para fazer exatamente isso que está registrado aqui. E há homens que já navegaram ali naquele mar e sabem, comprovaram historicamente, têm evidências de que este relato bíblico de fato mostra a intensidade do que aquele lugar que em geral é muito tranquilo pode se tornar um lugar que talvez até traga a morte para aqueles que estão naquela região ali. Pois muito bem, meus irmãos, vamos observar então
alguns outros detalhes do próprio texto. Observe que no versículo de número 16, depois das multidões terem se alimentado, o Senhor se retirar, versículo 15 aí, observe, né? O Senhor se retirou sozinho para o monte para orar. Os discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E este dado aqui, do verso 17, no finzinho que João coloca, é interessantíssimo. Já se fazia escuro, e Jesus não viera ter com eles. Alguns irmãos, e nós podemos entender, olhando o todo do Evangelho de João, que aqui também há uma referência à presença de Jesus e à luz que ele é, e a ausência de Jesus também com as trevas e as tormentas que podem acontecer com a ausência de Jesus. Já se fazia tarde, já era escuro e o Senhor Jesus não estava com eles. E o mar cada vez mais ia se tornando tumultuado, revoltoso por causa do vento. E eles já tinham andado, essa unidade de medida transformada para os nossos dias, do versículo de número 19, é como se eles tivessem navegado cerca entre 4 e 6 quilômetros para dentro do mar. Não parece muito, alguns até dizem que pode chegar, dependendo da transformação de medida, pode chegar até 8 quilômetros para dentro. Como eu não gosto muito do mar, eu não sei se isso é muito ou pouco, mas eu acho que já dá um medo, já mexe um pouco com o coração. E eles estavam lá para dentro, não tinha onde chegar seguro ali, se aportar, e o vento estava cada vez mais intenso. Essa é a questão contextual, e é nesse contexto que o Senhor Jesus faz outro sinal que aponta para além daquele sinal, que é mexer, transformar a fé daqueles discípulos. E mais uma vez o Senhor vai lidar com os 12, no coração deles. O Senhor está aperfeiçoando aqueles 12 discípulos, mostrou sinais. Eles, no meio daqueles discípulos que foram fazer a sua missão, também realizaram sinais sob a autoridade do Senhor, mas eles ainda estavam com muita dificuldade na sua caminhada com Jesus. E nós não podemos perder isso de vista. E é por isso que o Senhor Jesus vai realizando esses sinais na frente deles, para aperfeiçoar a fé daqueles homens. Semelhantemente, o Senhor Deus faz isso conosco, nos realizando sinais diante de nós, muitas vezes, como nós temos estudado no livro de Jó, por meio de sofrimentos até, tribulações que servem para o aperfeiçoamento da nossa fé, para o realce de alguma questão que está deficitária no nosso coração. Da mesma maneira, estes sinais, primeiros sinais aqui, são remetidos aos discípulos para que eles sejam aperfeiçoados. Note bem que interessante, versículo 19, onde está o registro do sinal propriamente dito nesse texto. Eles navegaram entre 4 e 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de grande temor. Como eu já disse, aqueles homens estavam fazendo algo que lhes era próprio, se não a todos, pelo menos a João, André, Pedro e Tiago. Eles eram pescadores. Eles abandonaram sua atividade de pesca para serem feitos pescadores de homens. Era algo tranquilo, e eles, com aquela experiência, muito provavelmente poderiam até tranquilizar os restantes no barco. E eles não temeram a força do mar, e nem o empenho que eles estavam ali exercendo. Note que eles estavam navegando durante todo esse trajeto contra o vento. Foi um grande esforço. E eles não tiveram medo disso. João é claro em dizer. Os outros evangelhos também são claros em dizer que o temor foi despertado no coração deles não por causa da situação do vento e nem do mar, mas por causa da presença de Jesus ali naquele momento. E é isso que deve chamar a nossa atenção também.
Veja só que interessante uma dica que Marcos nos dá acerca deste espanto deles com relação à presença de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6 e nós vamos ler a partir do versículo 50. É o mesmo relato, o mesmo evento, agora nas palavras de Marcos, o primeiro evangelista, o primeiro evangelho a ser registrado é o de Marcos. E observe que interessante o verso 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Que interessante é observar esta dificuldade que os discípulos ainda tinham, mesmo caminhando com o Senhor Jesus Cristo, vendo os seus sinais, produzindo até muitos sinais sob a autoridade do Senhor, mas o coração deles ainda estava endurecido. Não era fácil para eles ver o Senhor assim e ficarem tranquilos. Havia algo como que amarra, segurando aqueles discípulos. E isso é interessante que, mesmo ao longo do ministério de Jesus, essas amarras vão sendo quebradas uma a uma. Vamos nos lembrar que, por exemplo, no último encontro deles com o Senhor Jesus, lá na praia, no fim do Evangelho de João, eles ainda não tinham certeza de que era Jesus ali. E Jesus já tinha aparecido para eles. E aí, quando o Senhor Jesus começa a lidar ali com a comida, dá graças pelo alimento, aí eles falam assim: é o Senhor. Porque o coração está endurecido. João, apesar de não dizer as mesmas palavras de Marcos, deixa claro para nós que é a presença de Jesus que causa temor naqueles homens. E por que será que eles temeram a presença do Senhor? Muitas hipóteses nós poderíamos levantar, mas para não ficar especulando, vamos nós nos lembrar daquelas coisas que nos fazem temer a presença do Senhor na nossa vida. Lembre-se aí. São os nossos pecados. Muitas vezes são as nossas práticas que nós não queremos ser acusados de estar realizando, e se são más perante o Senhor. Como é que alguém que caminha com o Senhor pode temer a sua presença? E alguém pode até falar assim: mas pastor, é o contexto, está tudo escuro. Jesus aparece andando sobre as águas, qualquer um ficaria assustado. Eu também ficaria assustado. Mas eles deveriam saber que aquele evento sobrenatural só um poderia realizar, e era aquele que já estava caminhando com eles há muito tempo. É aquele que realizou outros sinais sobrenaturais diante deles. Note bem os verbos que João coloca aqui no versículo 19. Eles viram Jesus e então ficaram possuídos de temor. Vento forte, nada abalou eles. Dificuldade para remar contra o vento, tranquilo, ainda estava tranquilo. Mas quando Jesus aparece, eles ficaram possuídos de grande temor. É claro, todo este evento vai ser encerrado com uma conclusão maravilhosa, e que é essa que também se torna maravilhosa para o nosso viver, porque ainda é aplicável. Porque em meio a tanta tormenta do mar e tanto temor no coração daqueles homens, o Senhor Jesus vai ensiná-los outra vez. Eu quero que você leia comigo aí, Observe a leitura do versículo de número 20. Jesus lhes disse:
sou eu, não temais. E aqui, longe de ser qualquer tipo de frase de efeito, as palavras que Jesus coloca formam uma ordem. Parem de temer, não temam. Eu já talvez tenha dito isso aqui em outras mensagens, mas vou dizer de novo. No idioma em que os homens de Deus inspirados do Novo Testamento registraram a vontade do Senhor revelada, quando aparece uma ordem, um imperativo no negativo, a ideia é que determinada ação precisa parar de acontecer. Não é apenas um aviso, parem de temer, é uma ordem para cessar aquilo que está acontecendo até aquele momento em que a ordem é pronunciada. Não temais, parem de temer agora. Qual é a razão para essa ordem? O próprio Senhor Jesus Cristo dá: sou eu. Isso basta. E é interessante que eles, no versículo 21, recebem o Senhor, e o recebem ali naquele barco de bom grado. Os outros evangelhos nos mostram que quando o Senhor Jesus entrou no barco, a tempestade também cessou, e eles chegaram ao seu destino, junto com o Senhor Jesus. Interessante como, de alguma maneira, sem forçar muito o texto, essas ideias colocadas nesse trecho se aplicam à nossa vida. Interessante como, vez por outra, nós nos envolvemos em tormentas na vida. E muitas tribulações, às vezes, nos cercam, ou as próprias dificuldades do dia a dia parecem que vão fazer o nosso coração explodir. Mas diante de nós, nunca podemos tirar a certeza de que, com a presença do Senhor em nossa vida, nós vamos chegar ao nosso destino. Nós vamos concluir o propósito que Ele determinou para nós. E não é o que os discípulos estão fazendo, não é. Mas muitas vezes nós tentamos sair de determinadas situações utilizando ferramentas desapropriadas, inapropriadas, melhor dizendo, inapropriadas para aquele fim. Quando na verdade a melhor ferramenta que nós temos para sair daquela situação é buscar a presença do Senhor, é ouvi-lo dizer: sou eu, não tema, e saber que em sua companhia nós vamos chegar ao nosso destino. Nós precisamos, vez após vez, exercitar o nosso coração. Nós estamos vendo algo que aconteceu com os discípulos de Jesus, que viram presencialmente sinais que nós desejaríamos ver. Nós desejamos ver. E que ainda assim foi difícil para eles. E que o temor deles só cessou com uma ordem do Senhor Jesus: não temam, parem de temer. Isso é bastante interessante. Alguém vir a nós e dizer assim: para. Os filmes, muitas vezes de comédia, satirizam isso, fazem uma caricatura. Quando alguém está dando chilique assim, alguém sempre tem que aparecer e dar um tapa no rosto: acorda, para. Aí a pessoa, aí a mensagem é passada. Muitas vezes nós estamos assim perdidos em nossas preocupações, ou até mesmo em nossos propósitos. Tenho que chegar, tenho que realizar tal coisa, é até esse dia, tem que acontecer. E por não alcançar, devido a outras questões circunstanciais, nós somos acometidos por grande temor. E o Senhor Jesus sempre vai nos dizer: não temo, sou eu, não temo. Além desta ordem maravilhosa, nós precisamos relembrar aquelas vezes que o Senhor Jesus disse: sou eu. Você se lembra dessas vezes? Vamos lembrar de algumas coisas. O Senhor Jesus disse que Ele era o Messias de Deus para aquela mulher samaritana no capítulo 4. Ele também disse aos seus discípulos que Ele é o Jesus com quem os discípulos estavam caminhando.
Agora ele vai dizer: sou eu. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é também a videira verdadeira, Ele é o Salvador do seu povo, o juiz dos ímpios, Ele é o Filho de Deus, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele por meio de quem nós habitaremos seguros diante do nosso Deus eternamente. Não podemos temer. Precisamos parar com todo tipo de temor. Por mais intenso que seja o nosso sofrimento, ou que mais intensa que seja a circunstância ao nosso redor, nós precisamos parar de temer, porque conosco está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante como essas duas coisas estão interligadas. O nosso temor das coisas, não temor a Deus, mas o nosso temor aos homens, às coisas, temor por não conseguir realizar alguma coisa, está intimamente ligado com a nossa fé em Cristo Jesus, com a nossa confiança de que Ele está sempre conosco. Nós não podemos nos esquecer disso. Quer ver uma coisa? Vou abrir meu coração aqui para vocês. Uma coisinha bem pequenininha, mesmo porque o pastor não pode ficar revelando pecado grave, né? Então, uma questão bem pequenininha. Eu fiquei com medo essa semana quando vi que a taxa de ocupação das UTIs aqui de Balneário era de 90%. Eu fiquei bem chateado, assim, fiquei com medo. E aí é interessante que entre estar com medo e hoje, quando eu vi que estava 65% e o medo cessou, como eu primeiro não orei pedindo ao Senhor para dar uma amenizada na situação, e depois não orei agradecendo ao Senhor. É uma questão mínima. Como o nosso coração está envolvido com a questão do Covid, com qualquer outra questão, a questão do emprego, a questão do familiar longe, a questão do familiar perto, qualquer outra situação que pode arrebatar o nosso coração e imprimir temor no nosso coração, que vai nos afastar do Senhor. E quando Ele aparecer, nós não vamos nem reconhecer. Nós precisamos, meus irmãos, aprender com as palavras do nosso Mestre. Não há por que temer com Ele. Por quê? Porque Ele é Ele. É como Ele diz aqui: sou eu. Parem de temer. Não há por que temer. A ordem para não temer, né, a ideia de trazer diante deles essa ideia de que nada lhes aconteceu durante aquela noite. Enquanto o Senhor Jesus orava e eles estavam remando contra o vento, que poderia destroçar o barco, nada aconteceu com eles, pois o Senhor estava com eles, administrando sua providência na vida deles. Mesmo que não estivesse ali, no barco, o nosso Deus é onipresente. Ainda que Ele não estivesse ali no barco, o Senhor Jesus estava administrando sua providência. E é por isso que aqueles rijos ventos, como diz o texto, não destruíram aquele barco. O apóstolo Paulo, muito tempo depois, passou por um naufrágio. Mas antes daquele barco ser despedaçado por outro vento, o Senhor Deus já tinha dito a ele: fica tranquilo, nenhuma vida vai se perder. E realmente nenhuma vida se perdeu. Nem a dele, depois de terem chegado em terra firme, ser picado por aquela víbora. O Senhor, por mais que não pareça que Ele está conosco, meus irmãos, perto, ou que nós vejamos questões visíveis de sua providência, o Senhor está conosco todos os dias. Não há motivo para nós temermos. Não há motivo. Ele está conosco. Por mais que nós sejamos contristados, ou que o mal venha contra nós, ele não vai interromper os propósitos santos de Deus na nossa vida. E não vai chegar até o fim de tirar a nossa vida. Se não for da vontade de Deus, nada poderá nos levar para perto de Deus.
no sentido de tirar a nossa vida. Eu queria ler com você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, mostrando essa ideia de que o mal não chegará ao máximo por causa da providência de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Que nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Note na leitura como as questões não vão até o fim. Elas não chegam ao final. Porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Versículo de número 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O contexto do apóstolo Paulo era outro, era de perseguição mesmo por causa do Evangelho. Mas esta ideia que ele registra em sua carta, de que o mal, ainda que o mal venha, ele não vai chegar ao cabo, ao final, por causa do propósito de Deus para a nossa vida, isto é real para qualquer situação. Nós não podemos tirar isso da nossa frente, da nossa vida. E eu quero, caminhando para o fim, trazer aqui 3 aplicações para nós. A primeira delas são algumas perguntas. Quando a nossa experiência é transtornada, como é que nós nos comportamos? E eu trago aqui o termo experiência porque aqueles homens tinham experiência no mar. Pelo menos 4 deles. E eles, diz o texto, não ficaram com medo por causa do mar e do vento. Mas quando a nossa experiência é transtornada, como é que nós nos portamos? Digamos aí que você já tem uma experiência com o Senhor Jesus, de caminhar com Ele. Mas quando alguma coisa parece que sai do ritmo, como é que nós nos comportamos? A quem nós recorremos para que as coisas voltem aos seus devidos lugares? Aqueles homens receberam o Senhor Jesus no barco e chegaram ao seu destino com o Senhor dentro do barco. Mas a quem nós recorremos para que as coisas voltem aos seus devidos lugares? A terceira pergunta: nós conseguimos ouvir a voz do Senhor nos ordenando encerrar o temor, pois Ele está conosco? Será que a gente está pronto para ouvir? Muitos cristãos, em meio a tanta desolação em sua vida, acabam por optar por outros métodos de apaziguar o seu coração. Depositam este bom estar em seu coração em coisas materiais. Aquelas caracterizações, né, ou caricaturas que os filmes fazem, né? Ah, se está muito ruim, eu preciso ir às compras. Eu preciso viajar, eu preciso comer, eu preciso assistir um filme. Quando a solução para nós sempre está diante de nós, que é o Senhor. Segunda coisa, não há espaço para o medo no coração do cristão. Por mais que a nossa inclinação pecaminosa nos faça temer o mundo e as coisas que há no mundo, não há espaço no coração do cristão para que este medo perdure. Se nós somos abatidos pelo medo, nós sabemos onde está a fonte para que o temor vá embora, e é o nosso Deus. Se nós estamos sendo acometidos por qualquer coisa que tira a nossa paz, que nos traz medo, nós sabemos a fonte a quem recorrer para que a paz do nosso coração seja restabelecida. E o Senhor Jesus é claro em dizer, Ele é claro em dizer: vinde a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. E no finzinho ele vai dizer: e achareis descanso para a vossa alma. Não quer dizer com isso que nós não vamos temer coisas. Nós vamos ficar com medo. Mas não há espaço para um medo duradouro no coração do cristão, porque nós temos aquele que diz: sou eu, não temais. E por fim, a presença de Cristo, meus irmãos, em nosso viver deve transformar toda a nossa motivação para viver dia a dia. Não podemos nos esquecer disso jamais. A presença de Cristo em nosso viver. E eu quero ressaltar esta ideia da presença de Cristo, lembrando sempre uma coisa bastante interessante. Por mais barulhento e sonoro que seja o mundo ao nosso redor, a voz de Cristo tem poder para silenciar tudo. E aí nós vamos nos concentrar na voz de Cristo, que é doce, que é suave, e que vai fazer com que o nosso coração se acalme. Se nós estamos sendo agitados de um lado para o outro, nós precisamos ouvir continuamente o Senhor Jesus nos dizer: sou eu, não temais. E isso acontece em nosso coração pela ação do Espírito Santo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos disse. Ele nos disse: vocês não vão ficar sozinhos com a minha ida para o Pai. Nós vamos enviar o Espírito e Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho. Que estas coisas possam tomar a nossa mente, o nosso coração durante essa semana e durante os dias que ainda virão, sabendo que com Cristo não há espaço para o temor. Eu encerro lendo com vocês o Salmo de número 23. Salmo 23. Diz assim o Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é o nosso pastor. Ele está conosco. Não há por que temer. Vamos nos colocar em pé, orar, receber a bênção, encerrando assim também o nosso culto desta noite. Ó Senhor, obrigado por tua palavra, que consola o nosso coração, que transforma, ó Deus, a maneira como nós temos visto o mundo. Obrigado, Senhor, por nos fazer recordar da tua presença constante ao nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos em que o temor das circunstâncias do mundo, temor dos homens, transtorna, ó Deus, a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, como tu fizestes com aqueles homens no barco. Ajuda-nos, Senhor, como o Senhor já fez conosco em muitas outras vezes. Faz-nos ouvir a tua doce voz, dizendo que é o Senhor quem está conosco. E, portanto, nós devemos parar de temer. Ó Deus, que durante esta semana nós possamos ser reavisados da tua palavra, como aprendemos hoje, e que isso fortifique o nosso coração e nos faça caminhar seguros, ó Deus,
em dias tão maus, em tempos tão turbulentos, mas crendo na tua presença constante, a presença que já acalmou tempestades, a presença daquele que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo seu poder, a presença daquele que nos salvou e que prometeu nos manter seguros eternamente. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós chegamos ao final do nosso culto nesta noite e quero agradecer aqui os irmãos que estão presentes, os nossos visitantes também. Sejam muito bem-vindos. Nossa igreja, depois desse retorno às atividades, tem feito os cultos a partir das 18 horas e estamos sempre aqui. Temos ali os avisos, mas é sempre bom receber visitantes aqui e os irmãos também conosco. Durante a semana nós vamos fazer as nossas transmissões às 8 horas na quinta-feira, vamos continuar estudando os 10 mandamentos. Domingo às 9, essas duas atividades pela transmissão da internet, e domingo às 18 aqui na igreja e também pela internet. Deus abençoe, que tenhamos uma boa semana guardados pelo Senhor e que também nós nos cuidemos, dos perigos que há no mundo. Deus abençoe, uma boa noite a todos.